Foi o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E por conta disso a gente vai falar sobre essa doença que vem assolando, né, muita gente no Brasil, muita gente no mundo todo. Então a intenção é que a gente entenda um pouco mais sobre o que é o câncer, né, a forma agressiva que o câncer age. E para isso a gente está aqui com o doutor Marcos Saramago, oncologista. Doutor, obrigado pela presença, um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouco sobre câncer, um pouco sobre as perspectivas de tratamento e sobre a prevenção mesmo do câncer. Existe uma forma simples de explicar o que de fato é o câncer? O câncer basicamente são as células do organismo, dependendo da região do qual teve a mutação, que por agressores externos, pode ser radioterapia, infecções, trauma repetitivo, levam a uma mutação. Essa mutação não é reconhecida pelo sistema imune, porque constantemente nós produzimos mutações que são debeladas pelo nosso sistema imune. Essa mutação não é reconhecida, essas células passam a se dividir de uma forma anárquica e aleatória, rapidamente, e daí passam a ter o tumor, forma o tumor local, e quando a doença é localizada, você tem a perspectiva de cura. Daí você pode ter a cura através de quimioterapia, de cirurgia e de radioterapia. Em geral, são modalidades que a gente consegue fazer na intenção de cura. Daí, com a doença local, você pensa em cura. Se a doença passou daquela região, vamos dar um exemplo do câncer de cólon. O câncer de cólon, que está na região, cresceu e, através da via sanguínea, passou para o fígado. Em algumas possibilidades, você tem a intenção de cura, se responder bem à quimioterapia. Porém, do fígado passou para outros órgãos, por exemplo, o pulmão, os ossos. Quando você tem muitos órgãos já cometidos, você já não tem a intenção de cura. Isso é o que se chama metástase? Metastático, exatamente, o estadio avançado do câncer. Se, em alguns casos, por exemplo, seletos do câncer de cólon, que está no fígado e respondeu bem à quimioterapia, você ainda tem a intenção de curar, tá? Mas, se tiver difuso em vários órgãos, você já não tem essa intenção. Você tem a intenção do controle, de frear a doença. Qual é a diferença de radioterapia para químio e como que se decide qual tipo de tratamento é feito em cada paciente? A radioterapia ela tem um efeito local. Ela começou com o raio-x lá atrás, através das pesquisas de Marie Curie, na França. Foi a precursora da radioterapia. Hoje, atualmente, não é mais esse elemento, não é mais o rádio que a gente utiliza, mas guarda o mesmo nome. Então, é uma concentração de radioisótopos que, naquela região, queimam, entre aspas, o tumor. A quimioterapia é uma medicação venosa. Quimioterapia, ao termo dela, porque hoje em dia tem vários tratamentos que não são quimioterápicos, são imunoterápicos, imunomoduladores, mas quimioterapia, ao termo, são medicações venosas que, no organismo, elas, em geral, lesam o DNA celular dessas células que estão proliferando rapidamente. Essa lesão do DNA celular faz com que a célula não consiga progredir a divisão, e daí mata as células. Basicamente, um é para tratamento local, outro é um tratamento local, mas também abrange sistemicamente. Então, basicamente, a escolha de tratamento é de acordo com o câncer que a pessoa tem? Isso, exatamente. E com os estudos que mostram benefício ou não de associar a radioterapia naquele caso. Doutor, de forma bem leiga, da minha parte, lógico, eu fico tentando imaginar os motivos de termos um número enorme de pessoas com câncer. A geração da minha mãe, dos meus avós, eu não sei se não se falava sobre câncer ou se simplesmente a quantidade era menor. Aí eu penso na má alimentação, no sedentarismo, no estresse. De fato, hoje o número de câncer é muito maior e existe uma explicação do porquê? É sim. É uma doença do desenvolvimento, da industrialização. Tá? Associado à industrialização, que passamos a ter exposição a vários fatores
cancerígenos, existem estudos americanos que dizem que se as mulheres americanas tiverem pelo menos um filho e emagrecessem, praticassem esportes, o câncer de mama cairia em 40%. Caramba. Então, a gente passou a ter o consumo de gorduras insaturadas e associado a outros mecanismos que levaram a uma agressão orgânica continuada. Associado a isso, é uma doença também da longevidade, tá? 10% dos cânceres são hereditários, são relacionados a uma herança genética. Mas a grande maioria, esses 90%, são relacionados a agressões continuadas do organismo. Então, associado a isso, a longevidade, a gente passou a viver muito mais. Se você for ver lá atrás, a média de idade era muito menor. Se você for ver na época imperial, quando se vivia 40 anos, já era uma vitória. Então, a gente passou a acumular mutações. Passou no organismo ter aquelas células que passam a acumular as mutações. E essas mutações, se não forem reconhecidas pelo sistema imune, elas passam a desenvolver o câncer. Tem o tipo de câncer que é mais comum no Brasil, por exemplo? Sim, em geral, os cânceres de pele não melanoma são muito frequentes. O que seria esse câncer de pele não? Carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, são cânceres de pele, em geral, que podem ser relacionados à exposição solar, tá? Para isso tem-se o dezembro laranja, com a prevenção da exposição solar. A partir daí, tem-se os cânceres relacionados ao sexo. Câncer de mama em mulher, câncer de próstata no homem. E depois tem-se o câncer de pulmão, como um dos principais também. Depois do aparelho digestivo. Está ligado ao cigarro? Basicamente, ainda é muito ligado ao cigarro. Isso foi uma luta muito grande dentro da medicina. Existem livros que descrevem bem essa luta para que, através da demonstração científica, conseguíssemos mostrar que realmente havia um elo de ligação entre o fumo e o câncer. Isso foi travado na década de 70, nos Estados Unidos. As pesquisas eram financiadas por instituições idôneas e, claro, era um nicho enorme que não se queria perder. Então, a partir daí, passou-se a ter a relação do cigarro com câncer de boca, câncer de laringe e câncer de pulmão. Marcos, a gente falou no bloco passado sobre o aumento de câncer e tudo mais. No Brasil, existe uma deficiência na prevenção para tratamento... Está faltando a palavra certa, né? Assim, o quanto antes eu descobrir o câncer, melhor, correto? Claro. Então, está faltando uma medicina de prevenção para a população brasileira? Sim, o diagnóstico mais recente, o diagnóstico inicial, Isso. sim. É o que falta, e falta muito, infelizmente. Em torno daquilo que eu expliquei do câncer inicial e a perspectiva de cura e a perda dessa perspectiva para um câncer metastático, que você vai ter apenas a intenção de curar, isso leva um tempo, e um tempo que muitas vezes os pacientes esperam na fila. Isso que é o mais dramático. O sistema é um sistema que está inchado, um sistema sobrecarregado de uma população que cresceu e os investimentos em saúde foram cada vez mais achatados. E, por conta disso, a prevenção fica em segundo plano e, basicamente, quando tem o diagnóstico, já estava o câncer muito avançado. O sistema básico de saúde funciona como a porta de entrada do paciente ao sistema de saúde. E, muitas vezes, ele só entra no sistema de saúde já no INCA, em doença avançada, sem poder nem ter o diagnóstico inicial do câncer. Isso mostra-se muito dramático quando você vê os sistemas de regulação, o quanto a espera leva esses pacientes a aguardar. A prevenção realmente é muito falha. Basta você ver na população, em geral, quantos pacientes conseguiram fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos. Você não consegue. Você consegue aquele que faz a colonoscopia quando já está o câncer obstruindo e, a partir daí, já parte para uma cirurgia e a doença já está avançada.
mesma coisa em torno de câncer de mama, em torno de mamografia. Nosso parque de mamografia está totalmente sucateado. A Piedade, que fazia muitos exames, ficou para mais de 1 ano e meio com o aparelho lá quebrado. Imagina quantas pessoas que diariamente utilizavam aquilo e o quanto a gente condenou essas pessoas a terem um câncer não curado, como sociedade. Então, o que a gente oferece como sociedade brasileira aos nossos concidadãos? Eu acho que é uma coisa que a gente deve refletir muito em torno do voto, do quanto a gente deve ter uma consciência bem adequada para que os investimentos em saúde sejam cada vez mais presentes, para que nossa população tenha condições dignas. Muito legal. Então, a gente pode afirmar, né, doutor, que se tivesse uma prevenção melhor no nosso país com equipamentos, hospitais, teremos menos pessoas sofrendo com morte por conta do câncer. Com certeza. Eu me lembro uma vez que foi criticado o uso de tratamentos de fase 2, que são tratamentos que ainda não foram ofertados amplamente à população. O uso de tratamentos de fase 2 para pacientes com câncer avançado. Foi um ministro, na época, que questionou. Mas eu me questiono se ele tivesse alguém da família, se realmente ele ia questionar essa posição. Mas o errado não está no uso final de tratamentos avançados para frear a doença metastática, porque você aqui já está gastando milhões. Você podia gastar centenas de reais para fazer um exame de prevenção, uma mamografia, e aí o paciente não chegar a esse ponto de milhões. Então, o que você investe aqui é muito mais do que você investiria ali. Então, aqui você está tapando um buraco que você não consegue, porque aqui você não pensa no amanhã, você não tem a população na mão quanto à saúde básica. E o custo seria menor? Infinitamente menor. Os exames de prevenção são muito mais baratos e feitos na saúde básica, através da saúde da família, das clínicas da família, dos postos de saúde. Então, isso seria muito mais eficiente, muito melhor para toda a população, muito mais barato, e a gente teria pessoas aptas ao trabalho, a sociedade teria o retorno muito mais fácil do que está tendo agora. Agora, voltando a falar de químio e de rádio também, por que esse tipo de tratamento mexe tanto no corpo de quem faz? Por que cai cabelo? Por que a pessoa ganha um pouquinho de peso, dá alteração na pele? Por que acontece isso? Então, as alterações da rádio, primeiro pela radioterapia, que é o mais fácil. As alterações da radioterapia, em geral, são locais. Né? Aquela queimadura, ela se perpetua até por 6 semanas. Então, o tratamento ele vai se efetivando por várias semanas, que você pode ter uma tomografia aqui que você viu, que fez a radioterapia, e mais à frente não se surpreenda que vai estar menor mesmo não fazendo a radioterapia. Então, essa queimadura também fica nos tecidos contínuos, os tecidos que estão em volta. Então, por isso que deve-se beber bastante água, evitar sol, para que os efeitos colaterais não sejam tão fortes. Em torno da radioterapia, em torno da quimioterapia, os efeitos colaterais dependem muito de químio para químio. Mas, em geral, ela pode levar a queda de cabelo, pode levar a fraqueza, em geral, por quê? Porque causa uma anemia, porque a quimioterapia lesa as células que estão em multiplicação rapidamente, mas também leva as células de todo o organismo. E para isso precisa de uma pessoa que esteja apta a receber a quimioterapia. Se o paciente estiver muito fraco, a gente não tenta, porque o paciente ele tem que ser capaz de levar aquela agressão, se recuperar e levar outra agressão. Ela lesa as células do organismo inteiro. Vai nas células do câncer, mas também enfraquece o organismo. Então, ele tem que ter capacidade de se recuperar para que consiga se recuperar da náusea, do vômito, da anemia, que leva à fraqueza, do cansaço. Então, isso tudo é por conta da agressão geral da quimioterapia. Legal. Eu perguntei aqui para o doutor em off se existia alguma possibilidade de cura do câncer. Então, vou repetir essa pergunta, doutor, para quem está em casa, porque a resposta
infelizmente, foi bem, assim, infelizmente felizmente foi bem dada, mas infelizmente a resposta ainda não é muito boa. Mas, além disso, eu queria perguntar assim, existem outras formas de tratamento? Estão estudando outras formas de tratamento para combater o câncer também? O que acontece? O câncer, ele tem muitos mecanismos de escape e muitos subtipos. Só o câncer de mama, por exemplo, triplo negativo, tem em torno de 5 subtipos. E cada subtipo desse está se estudando uma terapêutica. Então, mesmo que você trate esse câncer de mama triplo negativo, ele pode se tornar depois de um câncer de mama expressando outros tipos de receptores, por exemplo, receptor hormonal positivo ou HER2 positivo. São expressores da célula tumoral. Você conseguiu matar aquele pool de células, aquela quantidade de células, mas uma quantidade pequena de células ficou ali seletivamente e conseguiu progredir para outro tipo de câncer. Então, o câncer, em geral, ele cria mecanismos de manter-se no organismo. Ele não é só uma célula, um tipo de célula que você consegue eliminar. Então, em geral, ele cria muitos mecanismos. O bom é que você consegue sobrevidas cada vez maiores nos pacientes. A ciência desenvolvendo, você consegue... que o paciente sobreviva cada vez mais melhor. Os cânceres não sólidos, linfomas, leucemias, em geral, está se usando a imunoterapia com ótimos resultados. São muito promissores. E a gente espera que outros tipos de câncer, a gente, no desenvolvimento, consiga ofertar mais ao paciente, consiga que ele tenha o câncer controlado com boa qualidade de vida. Doutor, a gente está se encaminhando para o final do programa, infelizmente, passar rápido pra caramba, mas eu fico tentando imaginar a cabeça de quem está em casa, sabe? E eu penso basicamente quando a pessoa descobre que está com câncer, automaticamente o pensamento dela é um pensamento de despedida, basicamente, é um pensamento de morte, sabe? Estou com câncer, descobri que estou com câncer, automaticamente eu imagino que eu vou morrer, que não tem mais jeito. E inclusive a gente recebeu aqui a Raíza Lima, uma menina que teve câncer, foi, doutor, um aprendizado. Ela fez tratamento no INCA, onde o senhor trabalha. Ela chegou aqui com um sorrisão, foi impressionante. Ou seja, para a gente deixar uma nota de esperança no ar também, existe gente que é curada do câncer, né, doutor? Sim, sim, muita. Uma grande parcela, e mesmo os metastáticos, como eu disse, se tiverem uma boa resposta, ainda tem possibilidade de cura. A gente caminha para o progresso da ciência, claro, é uma doença cada vez mais presente, mas a gente caminha para que esses pacientes realmente eles tenham uma perspectiva. O choque do câncer, ele leva um estigma muito grande. E a gente guarda as experiências dos nossos antepassados, porque os familiares antigamente, minha origem é portuguesa, então antigamente quando a pessoa morria de câncer, morria de um malzinho ruim, não se falava nem no câncer. Então a gente guarda essa memória. Hoje em dia é tratado como uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, e você vai tratando, muda a linha de tratamento caso não responda, vê possibilidades cirúrgicas, vê possibilidades de radioterapia. Em geral, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa para esses pacientes. E, claro, é sempre importante que junto com isso, o tripé de família, o apoio espiritual, acho que isso é importantíssimo para os pacientes, para que eles tenham o equilíbrio associado à ciência. A gente não trabalha de forma alguma sozinhos, né? A gente faz o que nos é ofertado. E a cada pessoa, eu espero, como médico, poder ofertar o melhor que vem a mim. Esse é meu maior desafio para todo paciente que vem a mim. Eu ter a certeza que estou ofertando o melhor. E, para isso, eu preciso que a ciência se desenvolva cada vez mais. Doutor, queria agradecer a sua presença, te parabenizar, porque é impressionante o brilho no olho quando você fala sobre isso, a paixão que você tem é nítida aí pela tua profissão. Agradecer pela presença. Se alguém em casa quiser entrar em contato, conversar, como faz? Pode utilizar meu e-mail e meu telefone mesmo. Está disponível para os meus pacientes. Enfim, eu disponibilizo ele à vontade para quem tiver qualquer dúvida. Tá aí na tela, ó, saramagomed, aí é o telefone, 99... Agora voltou, saramagomed@gmail.com e o telefone com o DDD
do Rio de Janeiro, que é o 21 99 749 8634. Viu, doutor? Obrigado mais uma vez. Foi um prazer receber o senhor aqui. Prazer e a estar gente aqui. volta amanhã, 1h15 da tarde. Um abraço e até lá.